Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Eu estou trazendo uma amiga minha de infância, mas ela é extremamente famosa. Ela é atriz, ela é empreendedora, ela já participou do Big Brother número 1, até gaguejei aqui. Minha amiga, Leca Begliomini. Ei, eu tô tão feliz de estar aqui. Direto da sala da tia Salete, nossa, hein? Nossa, muitos anos atrás, 87. Mas eu acho que uma das coisas interessantes de ficar mais velha, né, da maturidade, vamos falar bonito, é a gente entender o valor das pessoas que passam pela nossa vida de uma forma diferente também, né? Verdade. Porque a gente vai entendendo o peso de um laço de infância, de uma coisa que hoje... Até a minha preocupação se não está se perdendo com essa coisa da vida digital, mas que é tão legal falar para minha filha: meu filho, eu tô indo para Jundiaí hoje fazer o podcast de um amigo meu de infância. Aquela época era o quê? 12, 13 anos. Por aí. Era isso. Ainda tinha mimeógrafo. Tinha mimeógrafo. A gente roubava a prova no mimeógrafo. Boa. Bons tempos, bons tempos. Minha amiga, e a pergunta básica que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como você se tornou essa profissional exemplar que você é hoje? Como é que foi essa ascensão da carreira? Eu acho que a minha vida, eu fui conforme meu terapeuta diz, eu fui uma Ferrari sem freio, desinvestada numa ladeira, guiada por uma sede de liberdade, assim. A vida para mim, eu sempre quis ser livre, né? Eu era filha única e eu via um modelo de vida ali da minha mãe, do meu pai, daquela coisa, eu achava aquilo tudo muito estranho, muito endurecido, assim, né? Acho que eu já tinha uma cabeça mais de artista e fui em busca dessa liberdade aí desde muito cedo. E com muita vontade, mas com zero preparo. A gente faz o que é uma Ferrari desinvestada, mas eu acho que a vida cobra coragem. Desde muito cedo eu tinha um olhar muito empreendedor para as coisas. Meu primeiro negócio foi uma pousada na Bahia, em Trancoso, ali no sul da Bahia, em 1992. E arrendei a pousada por um ano, foi meu primeiro negócio. Aí saí, fui estudar fora, voltei com a coisa do teatro. O teatro não rolava, que também era muito difícil, né? Hoje, o lado bom das mídias e de tudo isso foi ter democratizado aí a coisa, né? Na época, quem era ator ou estava contratado da Globo não tinha emprego. Boa. Não, né? Não tinha muita possibilidade, assim. E aí abri um outro negócio para viver de alguma coisa, que eu não era herdeira, né? Ator é uma carreira muito difícil, então eu falava que eu fazia o teatro por lazer, porque eu sempre precisei. O universo do teatro é meu mundo mesmo, é o lugar onde eu me sinto abraçada, onde eu me sinto acolhida, onde eu me sinto em casa. Então o teatro, eu preciso dele na minha vida, assim, de vez em quando eu preciso estar lá e viver essa experiência. Mas acabei enveredando também por produções culturais, que aí também era uma atriz que não queria ficar esperando, então tinha que aprender a me produzir. Tive uma produtora de evento, tive uma lista grande de coisa aí pela vida. Aí tive uma produtora de evento, onde eu fazia mailing e PR. Fui a primeira empresa de valet de São Paulo. Não sei se você sabia dessa, sabia? Não. Eu fui a primeira empresa de valet de São Paulo, entendi ali estacionamento, a parte de manobrista, né? Essa coisa de ter, até então, eram uns flanelinhas que organizavam a coisa ali. Aí eu abri um negócio, que era o GG Park, o Walk Car. E comecei a fazer as baladas, porque eu fazia lista de convidado. Daí a coisa começou a funcionar, juntou. Foi uma época muito boa da vida, que eu ganhava muito dinheiro, mas que eu fiquei muito louca. Fiquei muito louca com todas essas coisas, os padrões das dietas e de toda essa coisa. A magreza é um valor ainda, infelizmente, e a gente vive um tempo onde essa ditadura volta com tudo, deixando milhares de mulheres loucas e doentes pelo mundo. Então é muito importante falar, mas nessa época foi uma época que eu experimentei muito isso, que é uma experiência que eu trago para o livro, de que esse lugar de poder e dos poderosos tinha a magreza como um valor, na época descarada, né?
porque podia, não tinha leis públicas aí que, né? Hoje Verdade. existe uma outra política, então as pessoas não falam mais, mas ainda é um valor. Já ouvi histórias terríveis desses negócios, e os homens fragilizavam as mulheres através de seus corpos em negociações, né, naquele momento, de uma forma muito absurda, sabe? E eu, na época, comecei a fazer uso dos remédios milagrosos aí e tal. De repente, caí no Big Brother, fui a primeira pessoa a falar sobre transtorno alimentar e de imagem num programa em rede nacional, numa época em que isso ainda nem era um diagnóstico muito claro, 2002. 2002, que o primeiro ano teve 2 edições, né? Teve um em janeiro e outro em julho, depois ficou anual. E aí, enfim, aí virou um tema gigante na minha vida, pro qual foi muito difícil olhar depois do Big Brother, porque a televisão transforma, né? E naquela época em que era um monopólio praticamente, né? Da comunicação aí e tal. Era o Bial na época, né? Era o Bial. O Bial e Marisa Hort. A Marisa ainda era apresentadora também na primeira edição. Nossa, é verdade. E aí, enfim, tudo ganhou um holofote muito grande. Eu tinha muito pouco a dizer, né? Naquele momento era uma menina que estava vivendo o ápice da doença mesmo, né? Porque aí entrou essa questão da aparência pública, da cobrança das pessoas em relação à tua forma, você engorda, você emagrece, como olha, como não olha, já tem transtorno, enfim. E eu tinha que falar publicamente sobre, e era muito difícil falar sobre uma coisa que eu nem sabia, né? Eu entendia que existia uma voz ali, porque eu ganhei uma voz, então me preocupava virar um modelo de façam isso para emagrecer ou qualquer coisa do tipo, porque eu tinha consciência do que era. Mas você teve então eu não queria propagar. Do programa, não foi? Tive desafio dentro do programa. Imagina, na época eles fizeram uma das provas de comida era uma balança. E a gente tinha que se pesar na quinta e no domingo, porque a casa tinha que ganhar um peso, uma coisa assim. Só que pra mim me pesar, até hoje me pesar é um problema, assim. Tô bem mais livre, graças a Deus, com muita luta e muita terapia. Mas a questão de me pesar, não sei se eu tô tão livre pra me pesar assim na cara de geral, não. E ali foi complicado, assim. Porque era um momento que eu não sabia lidar com aquilo tudo. Simplesmente não sabia. E é muito difícil ser uma pessoa cheia de assuntos, como eu sempre fui. Porque desde cedo eu fui me atirando em tudo. Então eu já tinha muito a dizer naquela época. Mas todo mundo queria me ouvir falar sobre o único assunto que eu não tinha nada para dizer, assim, e que me calava de uma certa forma. Então virou um lugar muito desconfortável a minha relação com o meu diagnóstico, vamos dizer assim, né? E como que você entrou lá? Você já tinha essa noção do que poderia acontecer? Menor ideia. Explodir? Não tinha a menor ideia, porque eu fui, na verdade eu estudei teatro fora do Brasil e conheci uma brasileira que estava morando fora também, brasileiro, se aproxima, em país diferente e tal. Ficamos amigas, anos se passaram, voltei pro Brasil com um currículo de teatro, achando que tudo ia acontecer, nada aconteceu. E aí abri a minha empresa de eventos e o Valet nessa época. Fiquei com as 2 empresas funcionando juntos. Até um dia essa menina que eu conheci em Nova York, que era uma produtora, me ligou e falou, como que tá a tua vida de atriz? Eu falei, amiga, não tá, né? Eu preciso trabalhar, tenho conta pra pagar. Não dá pra viver de teatro. Faço teatro por amor, quando dá pelo vale coxinha, que a gente brinca que o artista normalmente recebe a permuta para comer em alguns lugares, enfim. E é isso. E aí ela falou, vai ter um programa da Globo. Eu tô mandando um material de 100 pessoas aqui de São Paulo, vão escolher 3. Eu acho que tem super a ver com o teu perfil. Daí eu falei, mas é dramaturgia? Daí ela falou, não é dramaturgia, não posso falar o que é. Mas, vem aqui em casa, tal dia, tal, que a gente vou te entrevistar e mando pra Globo, pra fazer essa seleção. E fui, mas tudo tão, sabe? Só vai. No final, vou, mas, né, eu atraio maluco. Então eu falei, pronto, agora outra que falou que é da Globo, pronto. Sabe assim? Tá bom, da Globo, entendi. E daí foi acontecendo. Passou uma primeira fase, uma segunda fase. Quando chegou lá pra 4ª fase, eu lembro que era perto de um Réveillon, eu tava passando um Réveillon na Bahia, e minha mãe me ligou e falou, escuta, chegou uma passagem aqui pro Rio, que quem emitiu foi a Globo, e não sei o que e tal. Eu falei, liguei pra ela e falei, o que aconteceu? Não sei o que. Ela falou, vai ter uma entrevista lá, ficaram 50 daqueles 100, e que estão indo pra lá pra fazer uma entrevista. Aí é que eu comecei a entender que era uma parada séria, mas mesmo assim a gente ainda não sabia o que era. Mais um pouco pra frente soubemos que era o Big Brother, mas mesmo sabendo e mesmo pesquisando, mesmo já tendo acontecido em outros lugares do mundo, também. Era o primeiro, era um formato que a gente não conhecia, né? O que tinha tido,
que tava rolando na época, parecida, era a Casa dos Artistas. Mas mesmo assim é diferente, né? Era completamente diferente. O Big Brother responde a toda a história do grupo da Endemol e tal, enfim. E aí foi indo e de repente era eu lá, né? E aí foi uma loucura. Você pegou em quinto, né? Peguei em quinto. Tá. Saindo do Big Brother, né? Como é que foi como é que funcionou a tua cabeça? Pela vivência que você teve, que estourou o nome da bulimia, e depois a história de fã, a história de querer voltar pro teatro, como é que foi essa trajetória? Nossa, como é que ficou a tua cabeça? Foi muita coisa, a minha cabeça ficou péssima, começa daí, porque existia uma... É muito louco, né? A experiência social em si, assim. Hoje até acho que é diferente, porque as pessoas já estão preparadas para o confinamento. Existe um link com a notícia de alguma forma, né? Por exemplo, o pai da Ana Paula faleceu, ela soube disso. A avó do André faleceu na nossa edição, ele não soube disso, assim. Existia um teste também de formato que a gente foi meio cobaia, né? Em vários sentidos. Então foi uma experiência muito punk, muito intensa, muito mergulho no escuro, que eu falo que é daquelas coisas que a gente faz, que é a coragem da ignorância, sabe? Que você não tem ideia do que é e vai e faz. E eu fui e fiz, mas da hora que você sai, que você vê a vida assim... Tem muitas sensações ruins de ter feito parte de uma experiência dessa, porque parece que você não encaixa de novo, assim. Você passa por um período de adaptação, de entender o que está acontecendo no mundo. A falta de notícia do confinamento. Até a Globo tem na época que eu fiz, tinha um terapeuta que era especialista em presidiários. Caramba. E ele fala que a vida do presidiário é diferente da do confinado, porque o presidiário ele vê o jornal, ele sabe o dia, ele tem a notícia. A gente não teve nada disso no primeiro, que agora mudou, né? Eles têm uma noção, tem dia que eles veem filme, nananã. A gente não tinha, era fadado à convivência mesmo, nem a academia tinha, né? Então era um exercício social. Aquilo e aquilo ali, no experimento, né? Então a gente sai devastado. E aí o mundo é outro. E as pessoas passam. Né? Foi. E as pessoas passam a te ver de uma forma diferente. É muito louco como essa coisa do holofote faz com que a gente deixe de enxergar a pessoa, né? Entendi. Então, o holofote, tem gente que acha que é famoso, é feliz. Eu acho que é completamente o oposto, porque o holofote sobre alguém, ele salienta tudo, todos os erros, todas as falhas, entendeu? Então, foi muito difícil lidar com aquilo tudo, com todo mundo querendo saber de um assunto que eu tinha muito pouco para dizer, até em termos de diagnóstico mesmo. Quando eu vi aquilo ali, falei, gente, mas não é assim. Então, acho que eu não sou doente. Chegou um momento que eu já nem sabia o que eu tinha. A identidade. Entendeu? Qual que é meu... Tanto que antes de eu lançar o livro, o último capítulo não saía. E o livro foi uma parada muito louca, porque dentro desse cenário todo, dos transtornos alimentares e tudo, e acho que foi muito importante eu ter trazido esse assunto à tona lá anos atrás, porque hoje se discute, hoje se descobriu um monte de coisa. Não que ter a consciência já tenha resolvido o problema, mas eu acho que tendo a consciência é mais fácil você encontrar o caminho, né? Sim. Então, acho que as discussões são importantes e esse assunto se transformou minha vida, que eu acho que é uma coisa interessante aí de como a coisa evoluiu, porque eu realmente não queria olhar para isso quando eu saí do Big Brother. 10 anos passados, tive uma filha e na adolescência dela eu vi que aquelas mesmas dores da menina que não quer sair porque tá se sentindo gordinha, que não quer entrar na piscina, que não quer pôr o biquíni, que tá desconfortável, que a roupa não sei o que, né? Ela sentia. E o grupo de amigas, né? Algumas mais, outras menos. Né? Que inclusive até uma coisa muito importante para falar para pais que tenham filhos vaidosas e tal. Hoje em dia tem muita gente doente mesmo. Um transtorno de imagem sério que pode virar câncer ali na frente, sabe? Enfim, tem desdobramentos que são tão assustadores, assim, mesmo no ápice da doença. E a gente precisa fazer as pessoas terem uma certa paz com o corpo, né? A gente precisa divulgar outras coisas além do corpo, além da magreza, além da forma física, além do monjaro e do não sei o quê, entendeu? Porque as pessoas estão doentes. E eu fui vendo que minha filha ali, com aquele grupo de adolescentes, também sofria com isso e de uma forma muito pior. Porque vinha essa coisa da mídia digital, da meta, da vida do outro, da comparação e de toda essa loucura para qual as mídias digitais estão sendo direcionadas, né? Sim. Porque a ferramenta em si não tem culpa, é como a gente usa, né? Só que se você usa sempre para pegar o que o outro tem de ruim, você vai manter o outro olhando só
pra escassez, né? Porque pra vida miserável que ele tem, entendeu? E isso é muito difícil de lidar, principalmente na adolescência, né? Nesse momento da vida que você tá caindo no mundo e descobrindo o mundo. Aí você já descobre de cara que teu corpo é um valor de corte, que você tem que estar com o corpo. É terrível, entendeu? E aí eu falei, eu preciso entender melhor a minha história, porque eu preciso conversar com a minha filha, porque eu preciso saber. Entendi. E aí eu comecei uma pesquisa, fui por um caminho de pesquisa, eu não sabia o que eu ia fazer, eu contratei uma pesquisadora para descobrir de onde vinha o desejo da magreza. E ela é um gênio, uma mulher maravilhosa, super sensível e tal. Ela me trouxe uma pesquisa que foi me dando vontade de escrever. E aí ela me trouxe uma pesquisa social, política, cultural. E aí você vai vendo que tudo isso de fato, um discurso feminista. Eu tô cada dia mais feminista, mas é verdade. Foi uma ferramenta de manipulação, né? Para deter as mulheres. Sim. E a capacidade delas. Toda essa coisa do corpo. Só que, junto com isso, muito produto, muita publicidade, todo mundo vendendo muita coisa e muitos valores se atribuindo, mais o preço disso, muita gente doente, né? Virou um extremo em todos os lados, né? Em todos os lados, né? E a gente vive isso. E aí, enfim, teve um momento aí de um corpo absolutamente livre, e de repente vem de novo essa ditadura com o monjário e os medicamentos aí, as facilidades para emagrecer e tal. E aí, enfim, aí comecei a escrever. E chegou um momento do livro que eu não conseguia ir pra frente. Eu falei, eu preciso ir num médico, porque eu preciso entender o que eu tenho. Que eu já nem sei mais o que eu tenho, de tanta coisa que foi dita e foi vista, e que eu em alguma coisa me reconhecia, em outras eu falava, mas não é nada disso. Enfim, e aí veio o diagnóstico, e com isso uma clareza, uma busca daí de uma liberdade mesmo que eu não tinha com o corpo, que é muito difícil, né? E isso é o que as pessoas têm que entender, assim, que às vezes você vê, tem uma linha tênue entre a vaidade e a doença. Quando a pessoa deixa de fazer alguma coisa, que é essa dica importante para quem tem filhas, né, nesse momento da vida, ela deixou de ir numa festa porque ela se sentiu gorda, tipo, ela foi sair, deu um chilique, que a roupa tava um horror e de repente não foi. Tá começando a ficar complicado, entendeu? Sabe assim, porque ela tá deixando de viver algo que ela valoriza, então ela tá sendo aprisionada. Entendi. Entendeu? Porque ela se sente, não vou porque eu tô ridícula, ou não, começa no primeiro momento começa a ter umas reações além. Entendi. Entendeu? Mas você fica meio sem saber o pai e a mãe da reação além, até eu com a minha filha. Qual a linha divisória ali, né? Do adolescente que já percebe tudo, que tudo é aquela... Fala, gente, mas... Só que aí começa a ter uma dor envolvida nisso, uma dor que você vê que é uma dor de verdade. Entendi. Isso que é duro, porque as pessoas julgam, falam, ai, gente, que foi o que eu vivi, né? Que até a brincadeira do meu livro chama Louca Eu, por causa disso, porque as pessoas olhavam, eu não tinha um corpo gordo, mas eu sentia essa dor de não sair. Muitas vezes eu não conseguia mexer o corpo, assim, entendeu? E de uma forma resumida, assim, é porque as pessoas confundem, né, anorexia com bulimia. De uma forma resumida, o que é a bulimia, pra gente entrar pouco mais nas suas palestras e livros? E isso é ótimo até você falar, porque a bulimia, as pessoas falam, a bulimia é quando a pessoa vomita. Não. A bulimia é a necessidade que a pessoa tem de tirar de dentro dela uma caloria que ela comeu, ou a gordura que ela acha que está se esparramando, enfim, ela pode ser uma crise bulímica, por exemplo, uma pessoa que malha feito uma desesperada, que corre por horas e horas e horas e horas, buscando essa queima. Entendi. Tomar diurético, que é uma prática que quase toda mulher toma. Se for além, tipo, você vai tomar um diurético uma vez, você tá ok. Agora, você tá tomando diurético demais, porque isso te faz sentir mais murcha, também já é alimentação para isso. Não nem substituindo, mas come e toma o diurético. Porque o diurético vai fazer xixi, você vai murchar, só que você vai perder uma porrada de coisa, vai desmaiar, enfim, entendeu? E a longo prazo tem uma porrada de problema. Tem meninas fazendo diálise. Diálise, aliás, é o primeiro... Dizem que é o primeiro mal terrível que o transtorno alimentar pode trazer. Caramba. Porque você tá atiçando desde cedo o teu rim ali a te ajudar a ser magro. Entendeu? Tomar laxante. Fazer uso de laxante excessivamente. Então, todas essas coisas são traços de bulimia. É que aí as pessoas, né? O vômito é dramático. Então, não, vomitou e tá. Não, provocar o vômito é mais uma das práticas que a pessoa tem para tirar de dentro dela, entendeu? É uma necessidade que normalmente até pode vir junto com uma compulsão, que aí você tem crises compulsivas e entra nesse ciclo. Come desesperadamente, sem sentir o gosto, vomita, toma laxante, e é uma loucura, né? E o corpo tem memória, então, enfim, é uma coisa que você vai construindo que pode te trazer muito problema. Sim. E hoje, que se fala nessa coisa da magreza
em todos os lugares, as meninas estão sendo atiradas para essa realidade mesmo, de ver corpos que estão doentes com padrões de beleza. Eu gosto eu tenho essa coisa da magreza um pouco ainda. Não tá mais me aprisionando, mas eu ainda tenho um valor ali. Tinha aquelas coisas das modelos, tipo Gisele, tinha que ser padrão, né? Elas estão mais magras que nessa época. É muita loucura. Com toda a informação que a gente tem, né? Que ainda você falar em 1990, ninguém tinha toda essa informação. Então tá. Mas hoje a gente já tem toda essa informação, inclusive sobre os quadros de saúde mental. Que tá todo mundo, gente, tá todo mundo louco, né? As pessoas têm depressão, as pessoas têm ansiedade, as pessoas estão desmaiando na rua, assim. Não pode ser que tá todo mundo achando que tá tudo bem, vamos continuar, mete um monjário e segue o baile. Não é assim. Monjário é maravilhoso, que bom que descobriram, mas existe um tipo de pessoa para quem é recomendado. Você não pode ver uma menina lá magrinha. Eu fui pra Bahia, eu fiz até um vídeo no Instagram de alerta, porque para mim é muito doloroso ver isso. Ver as meninas, porque eu sei o quanto vai roubar da vida delas. Exato. Roubou da minha vida. Eu perdi momentos da minha vida com a minha família, como mãe, do crescimento da minha filha numa praia, porque eu tinha vergonha do meu corpo. É difícil você sentir isso, né? Então, se a gente pode falar, e aí do livro nasceu essa vontade de falar com adolescente, e eu comecei as palestras e tal, e eu vi o quanto eles precisavam de alguém falando disso num lugar de sinceridade. Eu acho que como eu tive ainda o Big Brother, né, na minha história, que é um produto que todos eles consomem ainda, eles também entendem que eu também fui lá buscar essa aprovação, né? Sim. Porque quando você posta fotinha, a menina de 16 que posta foto lá, o cara vê e nananã, ela tá esperando aquela aprovação, ela tá precisando daquela aprovação, que essa é a doença, né? É você depender desse olhar do outro para validar aquilo que você, né? Que é uma loucura, uma mega roubada. Eu fui, e eu falo no livro e na palestra, que eu fui muito nessa busca porque eu queria que me dissessem que eu era magra, que eu era boa o suficiente. E eu não sei. E não adiantou, né? Cheguei piora, lá e não adiantou. Eu não sei se piora hoje com as redes sociais o potencial do hater, da crítica, é muito mais potente, covarde, do que na época de escola, que um comentava com o outro, falava, não. Hoje que era cruel, né? A gente sabe que tem essa crueldade, mas de qualquer jeito... Mas a internet, tá todo mundo lendo, você tá se expondo de uma tal forma... Esse anonimato dá uma coragem de ser muito mais cruel, né? Exatamente. Então, eu acho que no final, fiz o livro, olhando para toda essa história e tal, e dando essa busca pela fama, esse peso que ela tem na necessidade de muita gente de acreditar, sabe? Tipo, o cara não acredita que é bom, ele quer ser famoso para ele acreditar, não vai ser bom famoso também. E aí eu não tô falando da pessoa que ficou em casa vendo pela janela, eu fui lá fazer isso, eu era uma pessoa cheia de coisa para falar. Eu podia ter sido, mas não fui, sabe por quê? Porque minha voz não estava construída de acordo para isso, entendeu? Eu não entendi o que tinha, eu não fui lá buscar aquela fama porque eu tava como artista... hoje a minha busca seria completamente outra. Estava como artista apropriada da minha voz, daquilo que eu quero ecoar no mundo. Entendeu? Eu, na verdade, estava querendo que o mundo me dissesse. Né? Eu estava precisando ouvir. E aí, quando eu cheguei lá no topo, entendi que não era lá que estava o potinho de ouro que tinham prometido, de felicidade, entendeu? Eu falei, e agora? Que caminho que a gente começa aqui? Porque alguém mentiu, entendeu? E uma coisa que eu acho louco é o seguinte, eu sou muito consumidor de Big Brother, mas isso há anos. E assim, a gente começa a perceber, baseado nisso que você falou, cada ano, né, cada edição, existem pessoas que ficaram marcadas. E eu olhando de fora, não é porque a gente estudou junto, não é isso. A edição número 1 ficou você e o Bambam. O Bambam ele ficou ligado por ter sido campeão. E você ficou ligado por causa da bulimia. Virou um tema. Então, todo mundo que te procura quer falar sobre esse assunto. Então, eu acho que essa tua procura em estudar e entender... Não, e ter vontade de falar, vidas, porque é isso, né? Teve um momento da minha vida que eu não queria mais falar em bulimia. Exatamente. E aí, depois, quando eu comecei o livro, eu olhei para isso e falei, por que eu não quero falar? Porque eu sou uma pessoa que fala muito naturalmente. Em qualquer entrevista que eu chego, você viu aqui antes, ele pergunta o que a gente pode falar. Eu falei, vai, fala, o que você quiser. Eu não tenho barreiras para falar de assunto algum, assim, mesmo. E chegou um momento da minha vida que a bulimia não queria falar. E eu fui olhar e falei, por que eu não quero falar? E eu acho que é muito por isso, porque vem um desconforto
de falar sobre uma coisa que você ainda não compreendeu, entendeu? E quando eu fui compreendendo, foi me dando vontade de falar. Porque aí eu fui fechando a conta, né? A hora que você... É por isso que eu falo. Eu acho que isso foi um lugar muito ruim da minha vida, assim, né? Esse peso da bulimia, vamos dizer assim. Sabe aquele lugar ruim que você não quer olhar? Porque foi ruim, você não queria falar, teve que falar. O que você falou não era o que você queria falar, você nem sabia o que você tinha... Enfim, então ficou um lugar ruim. Você estava vivenciando. Aquela sujeirinha que você baixa, vai por baixo do tapete, eu nunca olhei. E de repente, essa sujeirinha, que eu não queria falar nunca, virou um propósito na minha vida. E virou mesmo. E é muito louco isso. Porque à medida que eu fui estudando aquilo, eu fui ficando interessada, eu fui achando que eu podia melhorar. Falei, será que essa minha dor tem um jeito de melhorar? Enfim, não passa 100%. Mas eu vou te dizer que hoje eu tenho uma liberdade com o meu corpo que eu nunca sonhei que eu pudesse ter. Mas que foi uma coisa que foi uma consciência. E depois eu inventei coisas. Eu falo que eu inventei. As pessoas falam, tem que vender teu método. Porque eu inventei um método para lidar comigo, assim. Não me sinto pronta para vender isso ainda. Eu aconselho as pessoas ali na vida, sabe? De amigas, faz isso, faz aquilo. Que foram coisas que me melhoraram e que mal não vai fazer, entendeu? Sim. Mas eu criei porque eu queria muito, porque eu fui ganhando consciência e eu fui. Aí eu tinha exercícios de teatro que eu trazia, e eu faço ainda. Pra me manter no lugar que eu tô, que é um lugar que eu ainda... E é tão louco esse assunto, é tão enraigado nas mulheres, que mesmo a gente discutindo, mesmo a gente fazendo, ainda tem um pensamento ali que fica, sabe? Porque tá dentro da gente. E acho que vai demorar 500 anos pra gente se ver livre disso. Tomara um dia se veja. Mas é vontade e prática, né? Aquela coisa da disciplina e do... Agora, é um exemplo da vida. Às vezes a gente fala isso. Tem problemas que assustam a gente, né? Muito. E de repente, quando você olha pra eles podem te dar saídas. Olha isso, o problema da bulimia me assustou por muitos anos. E assim, hoje tá me dando muito prazer. E eu sinto que é o que Deus quer que eu faça com a minha voz. Porque quando você olha pra isso, assim, né? E abre o coração, que foi muita oração mesmo, assim. Eu rezava e falava, o que o senhor quer que eu faça com isso? O que o senhor quer que eu faça? Até um dia que eu acordei e falei, vem cá, eu tenho a comunicação, me comunico bem. Escrevo bem, falo direitinho, sou atriz, tá. E tem essa história que eu nunca entendi por que que caiu no meu colo. Porque o Big Brother não era o que é agora, que as pessoas se preparam diante dos assuntos que vão defender. Eu nem entrei lá pra defender a bulimia, entendeu? Eu nem sabia. Você já fez alguma peça referente a isso? Tô escrevendo agora. Me veio esse insight pra te falar, que bom. Tava no Rio até a semana retrasada escrevendo exatamente, trabalhando nesse roteiro. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Eu trabalhei durante anos com terapia, né? Trabalhava com hipnose. E uma vez um aluno me perguntou, e eu vou passar o que eu recebi pra ti, baseado no que você já respondeu. Uma vez ele perguntou assim, Galante, você tem noção do que você faz? Aí eu falei assim, não, simplesmente eu vou lá e faço. Aí ele virou e falou assim, não, noção você tem, você não tem dimensão do que você faz. E aquilo me tocou e eu tô passando para ti. Hoje, com essa experiência toda que você tem uma noção. E aí quando veio a pergunta do teatro, é porque você ainda não tem a dimensão de quantas pessoas você pode transformar, além do aprendizado a mais que você vai ter, porque tudo vai somar para ti, mas transformar. Não, e vou te falar, e manter a gente num lugar. Eu vi histórias assim, referência. Gente. O primeiro dia de adolescente foi muito doido, porque foi muito sem querer. E eu me vi, era para falar do livro, num projeto de literatura de escola tal, e que uma amiga minha que faz, ela falou: eu tô fazendo em escola de periferia, vai lá falar do teu livro e tal. Você fez Big Brother, então os moleques vão gostar. Tá, entrei na sala, tinha umas 200 crianças. E aí eu comecei a falar do livro e tal, e ela pediu, a diretora, quando eu cheguei na escola, falou que ali estava tendo um problema de bullying, e que se eu pudesse falar, então do tema do livro e tal, e eu comecei a falar do tema do livro, da busca pela fama, e eu me senti tipo nossos professores na frente, com a casona, com o pau comendo ali. E eu falei, cara, como que eu vou chamar a atenção deles? E foi muito engraçado que até isso, eu falo que Deus, quando você abre o coração, ele vai te mostrando as ferramentas, você vai entendendo como que você vai usar, às vezes você usa uma coisa que tá lá atrás. Exato. Eu nunca me apresentei, porque quando eu saí do Big Brother, naquele momento tinha um preconceito muito grande do teatro e da classe artística com o Big Brother. Ex-BBB. Tanto que eu saí do Big Brother, a primeira peça que eu fiz depois foi o Caixa 2, com o Juca de Oliveira, que faleceu agora há pouco tempo, e que foi
Nossa, nem sei dizer. O Juca foi maravilhoso pra mim. Um grande mestre. E eu fui pro Caixa 2. E existia um questionamento que o Juca de Oliveira, na época, chegou pra mim e falou assim: Leque, eu nunca fui tão questionado por uma escolha de elenco. Ele teve que dar entrevistas falando, sabe? Tipo, era uma coisa muito doida, porque vinha o preconceito do reality, que tava começando, e os atores ali muito preocupados em perder espaço, Sim. porque, né, enfim, era uma nova linguagem chegando na televisão, né? E aí foi um momento muito doido, porque eu aprendi a nunca falar, a não me apresentar falando de Big Brother. Se alguém me fala, nunca teve problema, nunca tive o menor problema com isso, mas veio uma geração junto com isso que eram os ex-Big Brothers. Então eu falava, eu participei de um Big Brother, mas eu não sou o ex-Big Brother. Sim. E não tenho o menor problema com quem tem, porque eu acho que cada um tem seu caminho na vida. Só que eu tinha um outro caminho. Então eu acho que o Big Brother é um programa que pode te projetar para que você ganhe, entendeu? Exato. Tudo certo, mas assim... Tanto a Grazi... Agora é isso, aquela coisa o ex-Big Brother pra mim é o cara que vive de ser Big Brother. Exatamente. E tá tudo certo, entendeu? Ele ganha cachê pra ir fazer o show, nananã. Eu não queria ganhar esse cachê, não que eu não queria, gente, o dinheiro sempre é bom. Mas esse não era o cachê que eu estava buscando, entendeu? Tanto que eu ganhei mal até nesse sentido, porque se eu tivesse feito esse monte de evento, eu tinha ganhado mais dinheiro, mas eu escolhi fazer teatro que não ganhava quase nada. Ganhava bem menos. Mas era uma busca que pra mim fazia sentido. Então, foi um adjetivo que incomodou por um tempo. E neste dia que eu falo que tudo é muito louco como a vida, quando você abre o coração, ela vai fechando as contas e te mostrando os porquês, né? Nesse dia, na palestra, não sei o que me deu, que até tinha uma amiga minha que estava comigo, ela falou, nunca te vi falar que você fez Big Brother, que você é ex-Big Brother, nanana. Eles estavam tão enlouquecidos. Eu falei, porque eu também já quis ser famosa, para que todo mundo me falasse que eu sou o máximo, que nem vocês, eu também estava atrás do biscoitinho da curtida e tá, porque quando eu fui pro Big Brother, imediatamente todos olharam para mim, eu ganhei a atenção de geral. Aí eu falei, bom, isso então pode ser bom, porque eles se desarmam, porque isso meio que me rejuvenesce, entendeu? Ali eu fico aquela pessoa que vive uma parada que eles também correm atrás, entendeu? Então a gente se iguala em algum lugar. E aí ficou uma troca muito legal. E que eu entendi que eles estão precisando tanto falar sobre, entendeu? Mas de um jeito que não seja chato. Porque não adianta você ir lá com aquela coisa, entendeu? Agora, se você conta uma história, né? Através de uma experiência, o que foi? Eu falo realmente muito abertamente de tudo. De bebida, de como a bebida entra nesse lugar da insatisfação e da compulsão, que eu tive meu momento também com bebida, entendeu? Porque a bebida calava as vozes críticas, né? Então toda aquela voz que falava pra mim que eu não era boa o suficiente, quando eu bebia, acabava. E aí começa uma relação com a bebida que também não é legal, entendeu? Então tem muita coisa, assim, tem tantos desdobramentos desse momento da vida do adolescente, né? Em que hoje ainda eles estão muito, né? Eles estão muito confusos, cara, porque eles estão recebendo informação pra cacete. O imediatismo ali, deles né? É muito forte. De tudo, entendeu? Enfim, de um jeito que a gente não tinha, né? A gente não tinha, sabe? Minha mãe contava cada história que vocês vão ficar com dó de mim se eu contar aqui. E eu engolia todas, né? Porque era o que a gente tinha de referência. Então hoje eles estão confusos, entendeu? E dar uma direção e falar sobre, e voltar para aquele lugar de cada um valorizar aquilo que é, né? Não o corpo de todo mundo igual, não tudo padronizado. Porra, um é mais inteligente, outro é mais engraçado, outro tem humor, o outro tem uma visão de mundo otimista, o outro é bom em matemática, o outro tem um olhar pro próximo mais empático, enfim, né? Isso são traços que a gente nasce, né? E que agora parece que tá todo mundo vivendo uma cegueira, que ninguém mais olha para nada disso e essas diferenças, que é essa diversidade que faz o mundo ser tão rico, e tá todo mundo buscando lá a mesma boca, com a mesma cara puxada, com a mesma teta ainda não siliconada, com a mesma mão já emagrecido, cabeçudo, com o bracinho. Gente! É muito louco. Não, e daqui a pouco não tem nem mais como distinguir as pessoas, né? Exato. Cadê a riqueza do indivíduo, assim, enfim. E olha só, enquanto você tava falando aí, eu tava pesquisando. Já passaram mais de 440 participantes em todas as edições. Você sabe que outro dia eu tava pensando nessa conta, mas eu desisti no meio do caminho? Então, mas olha só. Que aí cada edição tem um tanto de gente, aí eu comecei a ficar confusa. Por que eu fui fazer essa pesquisa? Vou repetir, do teu episódio, do teu programa, você saiu como referência para poder... E aí você ficou perguntando, Deus, por quê? Para transformar a vida de outras pessoas. Então, talvez esteja caindo agora a ficha, ou de um tempo para cá, para que você tenha essa missão de transformar vidas das pessoas que estão perdidas, principalmente nessa geração, né? Para ter um norte.
Então, talvez a Leca seja o norte de mais de 440 pessoas que se destacou com algo que lá atrás foi ruim, mas você vai se reconhecer em muitos momentos, mas transformar muitas vidas, principalmente dos seus filhos. Mas isso é o que fez exatamente assim, essa coisa toda valer a pena. Porque teve também um lado, que é isso que eu falo da gente acolher a dor do outro, mesmo quando não entende, né? Quando você vê uma pessoa que ela não te parece diferente, que o cabelo dela não parece feio, que o corpo dela não parece estranho, que ela não parece gordo, não parece magro, tá tudo normal, mas que ela tá sofrendo por aquilo, assim, não chama de maluca. Tem um pouco de empatia, assim, sabe? Fala, puta, é uma dor que eu desconheço, mas que, se ela tá falando que tá doendo, por que eu vou duvidar, né? Deixa eu ajudar. Porque eu sofri muito esse preconceito quando eu saí também, entendeu? Entendi. Então tinha coisas, porque é uma doença que tem um monte de coisa pra se falar. Então, por exemplo, eu fui fazer uma cena que o ator, antes de eu entrar, virou e falou assim, a gente tem um beijo, você não vai vomitar, hein? Só que era a primeira vez que eu tava pisando na Globo, assim, eu fiquei super nervosa, aquilo me desestabilizou de várias formas, sabe? Enfim... Não acho que ele fez por mal, tá tudo certo. Era a ignorância da coisa, mas é uma ignorância que quando a gente descobre, a gente tem a obrigação de ir entendendo pra não ferir alguém, entendeu? E tem muita gente sofrendo com a aparência neste lugar de doença, que a gente olha de fora, nossa, mas não tem nada errado, por que essa menina não vai sair que tá falando do cabelo, gente? Tá louca? Mas pra ela tá doendo, entendeu? Então aí a gente tem que respeitar, porque o limite do outro é quando ele grita, né? E tem que desenvolver isso. O transtorno alimentar tem essa coisa. Então teve esse preconceito muito forte, que eu também, em vários momentos, falei, nossa, pra que eu fui abrir minha boca pra falar disso, né? Que nem foi que eu abri, assim, mas no dia a dia eles pegaram imagens e coisas que denunciavam aí a história. Enfim, só que aí eu me perguntei isso várias vezes, e quando veio toda essa vontade e esse movimento, no dia dessa palestra, eu realmente saí de lá, eu transformei a escola, a diretora me ligou, foi muito legal, eu voltei, eu falei, cara, eu me senti tão poderosa, eles me deram tão mais do que eu dei pra eles aquele dia, assim, sabe? Porque eu ouvi histórias, tinha um menino que não falava, que estava sem falar não sei quando, de um evento traumático, que o menino estava cantando pelo corredor, cantando não, mas estava emitindo um som, que a diretora falou, ele não saía som, ele saiu pelo corredor ali meio, entendeu? Porque eu já sabia desse cenário, coloquei pra palestra, falei, cara, será que é isso que eu tenho que fazer? E aí, enfim, tem me dado um prazer imenso, e tomara que realmente isso que eu tô falando ecoe, porque realmente é importante. Eu acredito que eu tenho uma forma, que eu ganhei uma forma de falar com os jovens sobre, entendeu? Que foi que eu juntei esse assunto, essa dor, esse conhecimento que eu ganhei depois, essa tarja aí do Big Brother, que neste momento tá contando super a favor, entendeu? Sim. Então, no final, você aprender a usar as ferramentas que antes eram negativas. Todo ano que fala, sobe seu nome. Vem a história. Não, e hoje eu não tenho o menor problema de nada, assim, sabe? Tipo, vamos falar, se eu puder ir, por causa dessa chamada, abrir outras portas para fazer aquilo que eu quero fazer, legal. Que realmente eu quero fazer isso, assim, eu não suporto mais, eu não vivi tudo isso com a personalidade que eu tenho, para esperar passiva alguém fazer a mudança, assim, né? Eu acho que todas essas crenças dos padrões, do corpo, das coisas da mulher, assim, né? É uma montanha de crença que cada um que viveu isso, dependendo da personalidade que tem, no meu caso, eu sou meio da pá virada, eu tenho a obrigação de ir lá dar uma marretada. Eu não vou descobrir, né? Desmontar a montanha sozinha, não tenho essa pretensão. E eu queria que você Mas quero marretar o máximo possível. Mais do seu livro e mostrasse pro pessoal. Então, esse livro é essa viagem, é o Louca Eu. Que esse Louca Eu é uma brincadeira com isso, né? Porque as pessoas olhavam para todos esses vendedores e falavam, ela é louca. Então eu falo, tem que se ressignificar a loucura, porque a gente vive num mundo onde você tá falando para todo dia pros adolescentes que eles não têm o carrão, que eles não têm a grana, que eles não têm o shape, que eles não têm a roupa, né? Depois eles ficam doentes, eles são malucos, né? Que amor. Enfim, mas é isso. É o que a gente faz, a gente tá adoecendo todo mundo o tempo inteiro, porque a gente não consegue reconhecer valor nas coisas além desse pequenininho e raso que fizeram a gente engolir, né? Que é o carro, a casa, a viagem, a roupa, a pele. E o resto. Entendi.
Entendeu? Coitada da Madre Teresa de Calcutá, se ela vivesse hoje, gente. Talvez nem reconhecessem a santidade dela. Assim, né? Porque ela talvez tivesse... Ela não ia querer, mas talvez tivesse uma dermato ligando lá pra casa dela o dia inteiro, falando, nossa, ela tá com uma ruguinha aí, distraindo ela do que ela tinha pra fazer. Propósito. Então vamos acordar, né, gente? Suas palestras, qual é o tema? E é baseado no livro? Quanto tempo? Então, o livro, na verdade, eu acho que foi uma grande apresentação desse cenário, assim, né? Da mente compulsiva, da mente que tem a dismorfia, que não se enxerga, que tem o transtorno alimentar e tal, essa coisa toda da busca da aprovação, da autoestima nula. Então, eu conto todo esse universo. Eu acho que é meio que como contar uma saga de uma menina que vai buscando... Sabe, tipo, vamos lá, me falaram que tinha o pote de ouro lá, do Mágico de Oz, vamos atravessar o arco-íris. Então, o que precisa fazer pra pegar o pote de ouro? Só que o meu pote de ouro era desse, bem simples, desse pacote aí que eu comprei também, que vinha só com o carro, a casa, a pele, todo o aparato, entendeu? Mas não tinha o resto, né? E eu consegui todos esses itens aí, eu me lasquei todinho, consegui. E aí, né? E aí eu cheguei do outro lado do arco-íris e não tava lá. Então, acho que conta meio que essa busca, né? E nos lugares que eu fui buscar, e o quanto esses lugares me enganaram. E aí depois tem uma finalização disso tudo, que é o efeito colateral disso tudo, né? Porque a gente fala da autoestima, papo da autoestima, que tem que se amar. Vai muito além, porque se você não gostar de você, quando você for pro mercado de trabalho, você tá cagado. Porque, não é verdade, porque você vai lutar como? Você já começou perdendo, entendeu? Enfim, né, as pessoas vão te manipular nos teus relacionamentos, porque você vai precisar de amor de uma forma diferente, você vai precisar de elogio de uma forma diferente, você já fode a vida do outro, entendeu? Que é uma coisa muito difícil. Então as pessoas precisam se valorizar em outros lugares e começar a colher essa diversidade de adjetivos que existe no mundo aí. Não é só o bonito, né, gente, que tem vez. Não é só o bonito. É um monte de feinho aí, ajeitado, bem mais legal que os bonitos, mais rico, tá tudo certo. E assim, amiga, a gente tá quase chegando no final do programa. Eu falei pra você que eu falo. Não tem problema. Eu te conheço há muito tempo, eu sei disso. Nossa professora já chorava pra eu parar de falar, né, gente? Você e a Daniela. Meu Silvana. Deus do céu. Mas fiz uma professora chorar pra eu ficar quieta. É bem isso. Eu queria que você falasse sobre seus projetos atuais e futuro. Como é que você tá? Você tá viajando direto lá pra Trancoso? Pra Trancoso. Na verdade, eu tô com as palestras, né? Que é o Imune, que é uma palestra focada em adolescente, sobre todas essas questões, e o Espelhos Reais, que é o mesmo tema, mas aí mais focado na mulher 40+, que está se redescobrindo aí no mundo e reentendendo um corpo e tantas outras coisas, né? E aí tô escrevendo o meu texto pro teatro, que eu devo estrear no ano que vem. Quero fazer isso com muita calma, porque é um monólogo e eu quero me preparar bem para isso, então devo estrear meados do ano que vem aí. E tô fazendo meus projetos culturais. Tenho a Bed Body, que é uma marca de roupa, que também é um desdobramento dessa minha relação com o corpo, que visa vestir mulheres assim, em caminho de empoderamento, que se sintam melhores, bem com o seu corpo, que acham um tamanho que as vistem, enfim. Eu faço bastante coisa, ainda outro programa. E tô fazendo meus projetos culturais, muito no sul da Bahia, que é um pedaço de terra que eu amo, assim, que eu falo que é meu cantinho no mundo, que eu vou pra lá e acho que devo ter alguma ligação com aquele lugar que eu ainda não entendi, mas eu gosto tanto e lá tem tantas histórias, né? O Brasil começou ali. Sim. Então ali cada cantinho tem uma história que você ouve do pescador, da parteira, das aldeias, do pajé, e é muito rico isso, né? E quem trabalha com cultura, o que faz é querer preservar a cultura, fomentar aquilo que é bom, e contar essas histórias, né? Então eu vejo Trancoso é um lugar que ganhou mundo. Hoje o Réveillon de Trancoso recebe gente do mundo inteiro, assim, é uma loucura, é lindo. Então tá um turismo, é o terceiro lugar de mais leitos do Brasil, Porto Seguro, com toda essa costa de Trancoso, Real da Ajuda e tal, né? Enfim. E um monte de história que ninguém sabe. Que as pessoas vão pro turismo das praias, das festas. Gente, mas é tanta história, tanta uma discussão se o samba nasceu aqui, daí tem não sei o quê, tem aldeia, é muita coisa. E eu fico louca, eu vou pra lá. Assunto cultural não falta, né? Não falta. E aí eu volto de lá com um monte de projetos, saio passando o meu chapéu, aí captando recursos para levar
também acesso à arte, cultura para um povo que eu amo e que tem tanto para contar, entendeu? Então, tenho feito bastante coisa. Hoje eu tô num momento da vida que eu acho que é isso, que a maturidade tem a ver com isso, né? A gente, a partir desse projeto e de todas essas descobertas, eu fui entendendo esse propósito, isso foi ficando tão claro. E tá chato falar disso porque todo mundo fala tanto, né? Verdade. Mas muda a nossa vida, cara, quando você entende o que você veio fazer. Pra mim tá claro, assim, entendeu? Porque Dá um você significado tem uma, positivo, você tem uma né? paz, porque você fala, cara, se é isso, é um conforto. Quando você põe um sapato justo, não vai, né? Tem coisa, aquele negócio que você quer fazer pra ganhar dinheiro, que você vai. Tem coisa que não é pra ir. Exato. E aí, de repente, é uma porta que fecha, que você já vai pra outra que, de repente, é confortável. E faz bem isso. Eu fui conversar da palestra, eu nem sabia. Eu tava lá, falei, foi legal. A mulher me ligou, fez um efeito legal, saí feliz, coração em paz. Falei, deve ser isso, entendeu? Então, eu acho que para mim interessa passar essa mensagem. E aí eu tô cobrindo todas as formas possíveis, que é para não ter como errar. Tem livro, tem palestra, tem teatro. E vou fazer tudo mais que der, porque eu quero realmente deixar minha contribuição, né, em desmontar esse sistema, gente, que a gente pode viver mais leve, mais em paz, mais feliz, gastando tempo e atenção e energia onde merece tempo, atenção e energia. E esse né? é o foco. Esse é o foco. Minha amiga, e falando em Rede Globo, me lembra muito do vídeo show. E lembrando de vídeo show, eu fiz umas anotações aqui, porque a gente está acabando o programa, e a gente vai naquele programa direto como é que é? Do Direto túnel do do tempo. Túnel do Tempo. Eu fiz vídeo show, hein? Fiz uns vídeo show bom. E adorava o vídeo show, aliás. A gente se conheceu, tinha 12, 13 anos. Depois eu fui te encontrar uma vez com o pessoal da escola, lá na lanchonete News. Eu tinha voltado do colégio militar. Eu lembro dessa situação, mas você sabe que eu não eu lembro e não lembro, gente. O que acontece? Que a gente fica velho também. Eu vou pegar alguns nomes aqui que eu fiz, anotei agora à tarde. E eu vou falar uma coisa que me marcou muito. Lembra da dona Manor? Lógico. Diretora da nossa escola, do Externato Ibirapuera. Daniela Marques. Lógico que eu lembro, minha amigona. Silvana. Sil é minha amiga, fez aniversário essa semana. Nossa amiga maravilhosa, tá em Miami. Silvia Honda. A Silvinha, querida. João Bório. João, gente, meu grupo de escola, essa galera aí, a gente trocava cola, hein? Marcos Vinícius. Não, que eu não colava. Adriana... Mas Vinícius Braga. Lembra, gente, a gente lembra a lista da chamada da Tia Salete. Adriana Miller. Lembro de todos. Essa aqui eu vou deixar por último. Porque eu não gostava? Não, essa que eu vou... André Sanches foi meu noivo na festa junina. Quando eu fui noiva, ele foi noivo. André Sanches Marques. Tiago Miniti. Tiago, era skatista, não era? Tiago Fabretti. Tiago Fabretti eu falei depois por um grupo nosso há pouco tempo. Sérgio Ascar. Serginho casou com uma amiga minha, gente. Eu não lembro se ele roubou a lista da chamada, vocês perceberam, né? Não tinha lembrança mesmo. Tia Irina. Tia Irina? Era uma professora, acho que de geografia, de ciências. Essa eu devia cabular. E tinha uma que eu não lembro o nome dela, que ela que guardou A Thalita. Não, a Thalita também. Thalita eu adoro. Thalita foi importantíssima na minha vida. A Larissa. E tinha uma professora, que eu não lembro o nome dela, era lá de Alagoas, Maceió. Que era desse desenho geométrico. Isso. Não era porque tinha um cabelo assim? Isso. Adorava ela, que ela era mais maluca, tinha cara de doida. E ela me ensinou a palavra que era intuito, não era intuito. Curto-circuito, eu nunca mais esqueci. E duas coisas. Você lembra que o rei do Menudo morava num prédio lá embaixo? A gente tinha o número do Menudo, você não lembra? Exatamente. Uma vez a gente foi cantar na escola, gente. Eu era o Rob. O rei era a Silvana. Sim, exatamente. E a gente foi cantar e eu tinha, já era meio empreendedora, não sei se você sabe dessa. E eu falei, eu acho que tá ruim. Então vamos comprar umas caixas de chiclete que a gente joga pra plateia, entendeu? E a gente assim o fez, tá? A gente foi lá, fizemos o número do Menudo, ninguém gostou, a gente jogou o chiclete, o pessoal adorou, aplaudiu. Tem recurso, entendeu? Isso é empreendedorismo. E o que eu quero deixar registrado aqui, amiga, é o seguinte. Nesse encontro que a gente teve, depois que eu voltei do colégio militar, e o pessoal se juntou ali no News, que é uma lanchonete em São Paulo. Do lado da casa da minha mãe. News, amor, é aquela lá que a gente foi com a Camila para comer um hambúrguer.
Você tirou um peso das minhas costas de anos. E eu não sei se você vai lembrar disso de novo. A gente tinha um amigo secreto e eu tirei você e você me tirou. Eu te dei, e a minha avó, ela tinha era perfil dela, daquelas coisinhas. Ela deu um caderninho de telefone para eu dar para você. E você me deu, na época, não era um Walkman, era um headset que tinha uma anteninha, e nessa anteninha mudava a rádio AM e FM. E eu fiquei, assim, extremamente envergonhado. Você me contou essa história, depois eu vou te falar uma coisa. E assim, cara, aquilo pra mim ficou tão ruim. Eu fiquei muito triste, porque você me deu algo muito valioso pra nossa época. E eu te dei um caderninho de papelaria. E eu fiquei triste, cara, naquela época. Então, não sei Mas você me contou essa história quando a gente foi gravar, e foi louco, porque tinha acabado de escrever o livro, né? E quando você começa assim, eu falo, gente, quem tem uma habilidade pra escrita, escreve um livro. Porque a coisa do escrever é um exercício foi a minha melhor terapia, assim, né? Você escrever e se resolver ali e tal. E foi vindo muitas memórias, né? E tem coisa que a gente não lembra, assim. A minha memória é muito ruim. Na verdade, não é que é muito ruim, é que ela é muito específica. Eu guardo imagens, eu tenho fragmentos. Sim. Mesmo. Parece que eu sou uma caixa guardada, assim, que tem uma foto, assim, tem coisas que eu lembro nitidamente de um momento, assim, da cor da roupa, né? Mas não lembro de enfim. E nessa época eu tava muito em busca, tentando lembrar como eu era como menina, assim, né? Daquilo que eu lembrava, assim, do que eu tinha como valor, E você me contou essa história, que você falou que eu fui super legal, que Exato. Eu fui lá e escrevi, não sei o que, falei que eu adorei. Você tirou o peso das minhas costas, você falou assim, não, eu amei aquele presente, porque eu escrevi os nomes e o telefone dos meus amigos e eu guardei por um bom tempo. Cara, aquilo você tirou um peso das minhas costas, absurdo. Então, e olha que legal que é a gente contar, porque você também, pra mim, assim, né, tipo... Eu sempre tive uma coisa de olhar valores nas coisas que não são óbvios, assim. Que às vezes até depõem contra mim. Porque às vezes me dão um puta de um presentão e aquilo... Não é que eu não adoro uma coisa boa, mas assim... Eu entendi. Tem coisa que não me deslumbra, assim, sabe? Eu já vivi situações de, tipo, ter ganhado uma agendinha ou um vestido do não sei das quantas lá, nananã, e ter cagado no vestido do não sei das quantas e ter ficado maluca na agendinha, assim. Então tem gente que convive comigo que fala, meu, é muito difícil te agradar. Eu falo, não é. Aí que você se engana. É muito mais simples, só que é um valor diferente. E que, no final das contas, de tudo isso que a gente estava falando, para você ver a importância também da gente dividir uma experiência de algo que alguém fez pra gente, que a gente guardou no coração por alguma razão, porque isso também pode ajudar ele a construir uma coisa ali, né? Você me ajudou com essa informação a construir uma coisa que hoje eu vendo é isso. Era o que eu estava te falando antes. Entendi. Sem saber que você ia contar essa história, para que a gente busque esse valor que não é o óbvio. Né? Porque não só o headset é bacana, entendeu? Exatamente. Tem presente, tem a fita que o cara grava pra você, que ficou lá 10 horas pra ouvir o negócio, que vinha a Rádio Cidade. Entendeu? Não é? Então tem tantas coisas e tantos gestos, né? Além daquilo tudo que é óbvio, que só pede pra gente um pouquinho mais de profundidade, entendeu? Exato. Que é o que eu acho que é o apelo do momento, assim, um pouquinho mais de profundidade. Vamos fazer toda essa palhaçada que vocês estão fazendo, que a gente tá fazendo, tá tudo certo. Mas vamos tentar descer um nívelzinho a mais, entendeu? Pra ver que tem muitas coisas boas, e que a gente tá num mundo aí, Deus deu pra gente tanta coisa, e a gente tá aproveitando, tipo, são 300 frutas, detalhe, e a gente tá comendo uma só. É sério? Exato. Não é? E, pra encerrar, o último nome que eu falei que eu deixava pra depois é a nossa amiga baiana, a Tatiana. A Tati, querida, Tati. É uma pessoa que eu ainda tenho contato com ela. Você sabe que eu ia perguntar dela quando a gente chegou aqui. E ela gosta muito de você. Ela é muito querida, Tati. Fala muito. Sobre isso. Eu falo bastante com ela. Esse é o lado bom também. Vamos botar na conta o lado bom. Aproxima quem tá longe. Exatamente. Só se liga pra não afastar quem tá perto. É isso. Queria deixar registrado esse momento mágico da nossa infância. Querido. Muito, de prazer verdade. Te ver. É tão bom encontrar a gente que você conheceu, assim... Né, quando era um menino. Nossa. E ver hoje. Ia fazer trabalho na casa da sua mãe. Com uma causa, com um trabalho, legal. Com uma batalha, com uma mulher incrível, vivendo a vida de um jeito tão bonito, tão feliz, ajudando as pessoas. É isso que importa. Que bom. Queria que você deixasse suas considerações finais, seus contatos, seus próximos eventos. Quero vir fazer palestra em Jundiaí, me chamem. Fala pra ele que ele me traz. meu Instagram é @lecabegliomini. Meu livro Louca Eu.
Assim que eu lançar a peça, eu venho aqui falar da peça. Pra gente, quem sabe eu não traga pra Jundiaí. E espero estar aqui em breve. Quem sabe fazendo palestra para os adolescentes daqui, para as mulheres, para todos vocês que precisam resolver melhor essas questões internas para se fortalecer e encarar a vida com toda a potência, que eu tenho certeza que você é. Fechado. Minha amiga, gratidão Obrigada, eterna. eu que te agradeço. De verdade, vamos que vamos. Sempre bom te ver. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve, deixa seu like, comenta. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditaram no projeto desde o começo e faz com que a gente consiga trazer profissionais exemplares como a Leca. E vamos encerrando o nosso programa com aquela Na próxima, você já avisa o seu anunciante patrocinador aí que tiver de uma choperia, de um negócio assim, que eu estenda a estada para tomar um negocinho depois. Combinado. E a gente vai encerrando com aquela velha frase que toca o meu coração do método Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.